Uma boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Hoje nós discutiremos o seguinte tema: cristianismo e nazifascismo, ou cristianismo e fascismo. E, como sempre, em parceria com o professor Romério Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe, que daqui a pouco estará acessando a nossa transmissão e eu passo a adicioná-lo à nossa conversa. Então, nós chegamos em tempos, né, que é importante nós retomarmos algumas questões que, de certo modo, marcaram a história da humanidade, mas como parece que tendemos a não aprender com os erros, né, das gerações passadas, né, e repetindo, né, esses erros muitas vezes em ocasiões futuras, quando deixamos de pensar ou de refletir a respeito destas questões. E este é um dos assuntos, né, que tem bastante relação com erros que se repetem, né? Depois da tragédia que foi o Holocausto nazista ou nazifascista, né, toda essa tragédia para a humanidade, ainda percebemos essas ideias ainda florescendo, ou ainda bem vivas ainda no presente. Eu vou adicionar o professor Romero à nossa conversa para nós continuarmos a nossa reflexão. Pronto. Opa, meu amigo, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Escutando bem aí, tranquilo? Estou escutando bem. Beleza, ótimo. Você estava introduzindo aí o tema. Isso. Pense no tema delicado. Eu já queria falar isso para você, não sei, porque veja, eu participo de algumas redes sociais em que eu postei não só o nosso cartaz, como algumas capas de livros sugerindo leitura, né? Um pouco como eu me posiciono. Eu sempre gosto de falar a partir do lugar que eu me posiciono, das leituras que faço, né? Rapaz, choveu tudo de crítica que você imaginar, entendeu? Eu, veja bem, eu ultimamente, no começo, logo quando eu entrei, sei lá, 4, 5 anos atrás, nessas redes sociais, eu até que me incomodava, aí ia lá responder, depois eu deixei, né? Eu não ligo mais e tal, mas eu vi algumas pessoas perguntaram, algumas pessoas foram na minha rede privada e perguntaram, outros ficaram magoados e tal. Eu sei que o momento é delicado. Quando eu pensei no tema e sugeri para você, eu sabia que o tema é delicado. Agora, o que mais me incomoda é, de fato, as pessoas não saberem história. Porque, veja, eu fico impressionado. Duas coisas que eu queria fazer como introdução aqui. E eu depois quero ouvir você também, né? Eu queria fazer como introdução ao tema cristianismo e fascismo e tal. Duas introduções. Primeiro, o conhecimento da história. E segundo, o grau de fé das pessoas. Isso eu estou muito preocupado. Talvez seja a coisa que mais me preocupe. Porque, veja, eu fiz uma listinha aqui, tá até comigo aqui, fiz uma listinha aqui, para quem tiver interesse, não é que, por exemplo, alguns livros, né, tantos livros que situam historicamente o fato, né, eu peguei mais voltado para o catolicismo, mas tem um que é protestante, né, basicamente voltado para o catolicismo e tal, em que você tem hoje documentos, inclusive do próprio Vaticano, documentos que são hoje utilizados por uma série de historiadores há muito tempo. Você tem obras literárias, tem filmes, etc e tal. Então eu fiquei surpreso, porque me parece que as pessoas não conhecem essa história e tal. Então veja, quando eu falo de fascismo ou nazismo, o fascismo, os anos 20 na Itália, né? Era Papa Pio XI, né? Inicialmente quando acende o fascismo. Aí tem um livro, eu já queria começar com ele. Esse livro é de conhecimento público notório, né? Que é o Papa e Mussolini. Eu até digo assim aos meus alunos, se você tiver, porque o livro é dessa grossura, se você tiver medo, vá no final, tem um epílogo, que é uma nota do autor, que são 2 páginas e meia.
O autor resume tudo que disse aqui a partir das fontes que ele teve acesso. E aí ele diz claramente que a Igreja Católica, oficialmente, a partir do Papa, teve o Tratado de Latrão, teve encontros com Mussolini, Mussolini facilitou para a criação do Estado do Vaticano. Tudo isso é documentado, eu não estou inventando nada. Entendeu? Tudo isso é documentado, tal, nessa relação. A leitura que o autor faz é que a Igreja Católica ela favoreceu, inclusive com a ação católica, colocou a ação católica a serviço do governo de Mussolini. Se depois a igreja se arrependeu, fez autocrítica, é um direito dela. E eu acho interessante. Agora, em nenhum momento eu digo que todos os católicos italianos fizeram isso, não é verdade. Quando eu vou para a Alemanha, aí é mais grave ainda. Eu postei um livro, e esse livro, ele é de 2000 no Brasil, é um livro, inclusive, de um católico. Eu postei de propósito, porque esse livro é de um católico, poucas pessoas sabem disso. O nome dele é John Cornwell, ele é um católico britânico, estudou em escola católica, é católico, e ele queria resolver um problema pessoal. É muito interessante no começo do livro. O livro chama-se O Papa de Hitler, a História Secreta de Pio XII. No Brasil foi publicado por uma editora judia, uma editora de judeus, que é a editora Imago, né? Então, o John Cornwell, ele diz assim, tá logo no começo da introdução, ele diz, olha, eu era criança, quando minha família falava que o Papa Pio XII, conhecido como, o nome dele é Eugênio Pacelli, depois que virou Papa, silenciou perante a situação dos judeus, daquele holocausto, toda aquela chacina que Hitler cometeu na Europa, com judeus e tal. E ele dizia, eu como católico me incomodo que digamos assim, a minha liderança maior espiritual, que é o Papa, tenha colaborado. Eu vou fazer uma pesquisa para provar que não é verdade. Então, ele, como católico, queria provar que, de fato, não era verdade o que dizia no Pio XII. Né? E ele faz uma pesquisa, tem acesso, não todos os documentos, mas ele tem acesso a uma parte dos documentos do Vaticano, não é que são correspondências, etc., do Papa e dos cardeais de Estado, e ele descobre o contrário, ele descobre que, na verdade, Eugênio Pacelli silenciou sobre o fato. Não é que ele apoiou Hitler, andava de braço dado com Hitler. Não, não. Ele silenciou perante o fato. Não é? Esse silêncio incomodou muita gente, porque era um momento muito delicado, difícil, etc. E tal. Ele resolve estudar a vida do próprio Pacelli. Metade do livro é a biografia do Pacelli. Ele só chega no papado na metade para o fim do livro. É isso que eu tentei dizer a algumas pessoas. E ele descreve que ele queria entender qual é a origem de Pacelli, onde ele nasceu, onde ele estudou, como ele se tornou padre, bispo, cardeal, como ele chegou ao papado. E isso faz com que a gente perceba, por exemplo, pouca gente sabe, Pacelli viveu mais de 15 anos na Alemanha. Ele era uma espécie de núncio apostólico, representante da Santa Sé na Alemanha. Falava alemão fluentemente. Ele pegou literalmente a ascensão de Hitler. Ele, por exemplo, ele estava na Alemanha quando Hitler foi preso, tentando dar o golpe 23, quando Hitler escreveu Mein Kampf, o Minha Luta. Ele via os camisas marrons crescendo, os paramilitares hitleristas, porque todo mundo via. O Papa não, o cardeal de Estado não era alheio àquilo. Ele mandava cartas para o Papa Pio XI, que era, de certa forma, ele era subordinado ao Papa Pio XI. O livro do John Cornwell é altamente fundamentado, com cartas, documentos. Aí é o seguinte, como choveu uma série de críticas a ele, tipo assim, ele foi parcial, ele foi desonesto, chamaram o cara de comunista. O cara é um liberal, anticomunista, escreveu um livro recentemente sobre João Paulo II, onde ele, inclusive, louva João Paulo II, porque João Paulo II ajudou a acabar com o comunismo. O cara não tem nada de comunismo. Ele recebeu documentos, ele viu documentos, ele cruzou documentos, ele trocou. E aí ele disse, olha, o Papa silenciou, primeira coisa que ele disse, Pio XII silenciou perante a ascensão do nazismo. Pio XII estava na Alemanha quando Hitler ascendeu, depois Pio XII volta para a Itália, se torna Papa, e como Papa continuou em silêncio. Não há uma carta do Papa pública entre o Papa só poder em 39, entre 39 e 58, principalmente entre 39 e 45, que é o período da ascensão do nazismo, de Hitler, da guerra, etc., não há uma carta do Papa condenando o antissemitismo. Todo mundo já sabia. Em 36, todo mundo já sabia que havia uma escalada antissemita. Todo mundo, filósofos, jornalista, comunista, todo mundo sabia. Tal. Ele, em nenhum momento há uma carta, ou uma bula, ou um documento condenando o antissemitismo, condenando o racismo, condenando Hitler, inclusive, que ele deveria fazer isso.
Porque a atitude de Hitler de levar a Europa à guerra e levar à morte mais de 50 milhões de pessoas, aquilo ali não podia ser silenciado, tal. Então, assim, eu fiz esse painel, meu amigo Alexandre, olha, choveu assim a galera. Você é comunista, isso é coisa de ateu. E eu tentando dizer o seguinte, olha, a maioria das pessoas dizendo o seguinte, olha, eu sou católico, fique bem claro. Eu não devo a minha profissão de fé a ninguém, mas eu sou católico. Sou de formação católica, estudei num seminário católico, fui religioso católico, etc, etc, etc. Então, assim, agora, e eu não mudo com relação a isso, porque os livros que eu li são argumentos muito poderosos, são argumentos muito fortes com relação a isso. Então, você tem uma coisa, tanto o caso de Pio XI, o livro é de um historiador extraordinário chamado David Kertze. O livro é sobre o Papa e Mussolini, sobre o Papa Pio XI. Sobre o Papa Pio XII é do John Cornwell, né, que é um historiador e escritor católico britânico. Então veja, esses dois homens, eles apresentam, a partir de fontes, dados, jornais, revistas da época, depoimentos, inclusive textos de filósofos, de teólogos, etc., a situação com que se deu essa ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha, e, de certa forma, o apoio institucional da igreja, no caso do fascismo, e o silêncio, não é, no caso de Pio XII, em relação ao nazismo e o que se passava na Alemanha e tal. Veja, com isso, esses dois autores, e aí eu quero deixar bem claro para você, Alexandre, e para quem está nos escutando, o seguinte, em nenhum momento esses dois autores, eles dizem que todos os católicos apoiaram o nazismo. Em nenhum momento eles dizem que todos os padres apoiaram o nazismo. Muito pelo contrário, não foram todos os padres, todos os bispos, não foram. Não foram todos os católicos leigos, não foram. Tivemos religiosos, tivemos católicos que perceberam a gravidade desse modelo totalitário de sistema, que era o fascismo, que era o nazismo, que era o nazifascismo, e eles se posicionaram ao contrário. Você tem cartas, você tem documentos, você tem textos, você tem provas de pessoas católicas que foram perseguidas, que foram presas e que foram assassinadas, por exemplo, em campo de concentração nazista. Assim como você tem exemplos na Itália de católicos que foram antifascistas, que foram perseguidos, que foram presos, que foram torturados, etc. Tal. Então, eles também dizem isso. Então, eu fiquei pensando comigo o seguinte, eu acho que é importante a gente, obviamente, dizer do que se trata o fascismo, o que é que a gente está falando quando fala de fascismo, o que é que a gente está falando quando fala de nazismo, e entender a posição real dos religiosos católicos e protestantes nesse país onde ascendeu esses fenômenos, no caso da Itália, no caso da Alemanha. E saber o seguinte, que não foi só digamos assim, os religiosos não só defenderam, é bom deixar claro, também teve críticas e tal. E por fim, eu li, eu não sei se você leu também, eu adoro essa biografia, adoro, não sei se você conhece, essa biografia do Dietrich Bonhoeffer. Eu li alguns textos dele, mas essa biografia eu trouxe aqui de propósito, porque é a biografia do Bonhoeffer, né? Escrito por um americano. Então, assim, eu fiquei impactado com essa biografia, porque eu já sabia da posição de Bonhoeffer, né? Inclusive, ele foi um militante antinazista, militante mesmo, no sentido de que ele participou de um grupo de espionagem, ele tinha uma posição antinazista desde já ali o final dos anos 20 e tal. Então, assim, você teve pastores se posicionaram ao contrário, você teve padres se posicionaram ao contrário, você teve cristãos que não são ordenados se posicionaram ao contrário. Agora, de um modo geral, a oficialidade, ela apoiou. Veja, não foi só na Alemanha e na Itália. A oficialidade católica, ela apoiou o fascismo de Salazar em Portugal. Quem não sabe como a igreja apoiou Salazar em Portugal? Isso é público e notório. A igreja apoiou Franco na Guerra Civil Espanhola de 36, a igreja ficou contra comunista, contra anarquista, porque elas diziam que eram ateus, que eram loucos, e ela ficou com Franco. Ela apoiou Franco até o Franco morrer nos anos 70. Então veja, na Europa não resta mais dúvida com relação a isso. Agora, eu não quero com isso que as pessoas percam sua fé. Não tem sentido uma live que tem o nome Teologia e Afins, fazer apologia para pessoas perderem a fé. Eu até rio disso, porque eu acho engraçado. Não é para isso. Agora, eu tenho a impressão que as pessoas deveriam assumir essa condição de cristão adulto. E não de esse cristianismo ingênuo, esse cristianismo tolo.
O padre foi fascista, logo eu perdi minha fé. Eu descobri que o padre... Veja, eu tenho a impressão que a fé das pessoas está ancorada em quê? No Papa, nas vestes do Papa, na roupa do cardeal, ou está ancorada numa coisa mais firme, mais rochosa, que é a tradição bíblica e histórica. É isso que eu não entendo. Eu tentei dizer hoje, eu estou dizendo aqui o que eu tentei estabelecer um diálogo com a moça, porque ela disse, mas assim, parece que o senhor quer tirar a nossa fé, parece que é uma coisa diabólica. Eu digo, menino, não tem nada a ver com isso. Entenda, dizer que oficialmente a igreja apoiou o fascismo está documentado. Nós temos foto de bispo levantando a mão com os fascistas. Temos foto isso. Nós temos documentos. Nós temos cartas sobre isso. Né? Se eu vou para a Alemanha, nós temos documento de católicos que apoiaram o nazismo, que entregaram os judeus, que louvaram quando os judeus foram presos, torturados e mortos. Então, assim, é bom deixar claro, existiu e existe cristão fascista. Existiu e existe cristão nazista. Com isso, eu não quero dizer que todo cristão é nazista, que todo cristão é fascista. Eu não quero dizer que toda igreja cristã é nazista, que toda igreja cristã é fascista. Agora, é importante que nós saibamos como eles colaboraram, até para saber quem não colaborou como cristão, por que não colaborou, entender esse fenômeno, que é um fenômeno assombroso, que é um fenômeno terrível, que é um dos piores fenômenos do século XX, que é o nazifascismo. Então foi assim que eu tentei me situar hoje, inclusive tentando responder aquelas pessoas que valiam a pena, que não me agrediram, né, em redes sociais sobre essa temática, meu amigo. Não sei se tu entendeu o plano, não sei se as pessoas estão compreendendo onde chegamos. Tem dado, isso acho que de um modo geral, Romero, tanto a gente está desde o início aqui num diálogo que a gente tem estabelecido como um diálogo de natureza ecumênica. Porque você é um cristão católico, eu um cristão protestante, que, não, no entanto, não estamos aqui para fazer apologia simplesmente às nossas igrejas, mas para tentarmos refletir sobre determinados temas num espírito ecumênico e reconhecer as falhas de ambos os lados, né? Aquilo, e reconhecer também os acertos, né? Em que acertamos e em que, enquanto essas instituições, elas não podem ser divinizadas. Nós estamos lidando com instituições que são humanas, formadas por seres humanos, todos eles falíveis. E parece que há uma confusão, tanto por parte de protestantes quanto de católicos, de confundir as suas igrejas com o próprio Deus. E tratar suas igrejas como se elas fossem o próprio Deus ou o próprio Cristo. Entendeu? De modo que quando esses que falam em nome de Cristo ou em nome de Deus tropeçam, ou usando um termo religioso e de natureza teológica, quando pecam, né, quando cometem pecados, algo que já está previsto na própria elaboração teológica do pensamento cristão, que todos somos pecadores, então por que a igreja não pecaria? Né? Os pecados são praticados somente por indivíduos, e as instituições, elas também não se desviam do seu caminho, não se desviam dos objetivos para os quais elas foram constituídas. Perderam o norte, né, na caminhada. Então as instituições pecaram, né, os cristãos pecaram, tanto em nível individual, quanto institucional, de ambos os lados, tanto católicos quanto protestantes. Mas continue com seu raciocínio, Romero. Aí veja, o que é que eu fico pensando, Alexandre, é que eu sinto que é muito importante para um curso de teologia, para fazer teologia, que é um pouco você entender um pouco da história para situar, não é, naquele determinado momento histórico, certos fatos que são graves. O cristianismo é uma religião milenar. É uma religião que tem um peso na cultura ocidental imenso, ainda hoje, inclusive, e que, em determinados momentos políticos, a posição dos cristãos, elas podem ser muito importantes para um lado ou para o outro, para uma situação ou para outra. Primeira coisa que eu chamaria a atenção, de um ponto de vista metodológico. Né? Depois, veja, quando houve a ascensão do fascismo na Itália, que é nos anos 20, que é anterior ao nazismo, né? Quando Mussolini ascende ao poder,
destruindo os sindicatos, perseguindo a oposição, destruindo as instituições. Mussolini usou os seus camisas negras, usou milícias civis para amedrontar, ameaçar, perseguir e destruir as instituições minimamente democráticas da Itália dos anos 20. Isso está totalmente documentado. A Igreja Católica, ela viu isso. Como Mussolini, ele se colocava, ele tinha sido socialista, rompeu com os socialistas e se colocava como um dos maiores inimigos dos socialistas e dos comunistas, obviamente ele passou a ser um aliado da Igreja. Então, a Igreja teve em Mussolini um aliado tático. Quando eu falo aqui a Igreja, basicamente estou falando os prelados, não necessariamente o povo. Agora, de certa forma, a Igreja guiou o povo para apoiar Mussolini. Isso está provado no livro, aqui no livro, o Papa e Mussolini. Ele analisa o que ele chama de, o Kertész, ele analisa o que ele chama de conexão, no sentido de que a Igreja Católica Romana, ela se aproxima de Mussolini, ela tem interesse concreto, inclusive ela tem interesse na autonomia do Estado do Vaticano, dela ter um Estado autônomo, não é à toa que esse Estado ele vai acontecer no governo de Mussolini. No governo de Mussolini, esse Estado vai acontecer a partir do famoso Tratado do Latrão. Então, veja, esse acontecimento, ele marcou muito o catolicismo romano. Muito. Por quê? Ele marcou o catolicismo romano tanto de um ponto de vista político, como de um ponto de vista cultural. E não só na Europa e na Itália, porque aquilo, veja bem, o modelo de catolicismo que se aproxima do fascismo se espalhou pelo mundo. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil existia uma figura chamada Plínio Salgado. Esse cara era um jornalista sem formação, era um leigo católico, muito estudioso, um escritor de mão cheia. Ele vai para a Itália, ele conhece Mussolini, ele entra em contato com Mussolini, ele tem uma audiência com Mussolini, Mussolini já era presidente da Itália, Mussolini já era o Duce na Itália, não é? E ele volta para o Brasil muito animado com as ideias de Mussolini. Primeiro, com relação ao que ele pensava da Igreja Católica e principalmente o seu anticomunismo. Esse cidadão, chamado Plínio Salgado, quando ele volta no final dos anos 20 da Itália para o Brasil, ele cria o quê? O integralismo. Esse modelo, ele se espalhou por vários lugares, não só no Brasil. Vários lugares na América Latina, que era não com o nome de integralismo, com outros nomes, mas eram agrupamentos. A partir da relação entre a Igreja Católica na Itália e o fascismo, eles criavam esses grupos, que eram grupos de leigos, que eram associações de leigas e tal, e que, na verdade, queriam implementar nos seus países as ideias fascistas. Isso aconteceu na Itália. Na Alemanha, e aí eu acho muito importante ver o livro do John Cornwell, o Papa de Hitler, A História Secreta de Pio XII, quando ele narra o período em que Pio XII era uma espécie de núncio apostólico na Alemanha, nos anos 20 até 29, 30, ele foi núncio, né? E nesse período, como ele reorganizou a Igreja Católica na Alemanha, ele, de fato, aproximou a Igreja digamos assim, porque o Papa era muito crítico da República de Weimar, que ela era de esquerda, que era a República Alemã, que vivia num profundo conflito, com a ascensão de Hitler, dos camisas marrons e toda aquela cultura nazista, o Papa se encantou com aquilo. Hitler sempre foi anti-bolchevique, odiava Lenin, odiava a União Soviética. Então, o que o Papa queria era evitar a influência da União Soviética na Alemanha. A União Soviética tinha feito uma revolução em 17 e em 1919 ela tinha consolidado a Revolução Socialista na União Soviética. Inclusive mudado o nome de Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Papa, juntamente com Hitler, eles viviam muito amedrontados sob a influência da União Soviética na Alemanha. E, de certa forma, essa aliança foi importante. Agora, para você ter uma ideia, o John Cornwell, ele descreve
uma das últimas coisas que a igreja fez com o Estado é uma coisa que hoje basicamente não tem mais, chamada concordata. A concordata é um termo canônico em que a igreja faz uma aliança com o Estado, em que ela cede alguma coisa e o Estado lhe cede alguma coisa. É uma espécie de aliança com o Estado. Então, por exemplo, Hitler, enquanto chanceler, fez uma aliança com a igreja intermediada por Eugênio Pacelli, que não era papa ainda, porque ele só vai ser papa em 39, né? Intermediada por o cardeal Eugênio Pacelli, em que as escolas católicas, as escolas da região da Baviera seriam católicas, e a Igreja Católica desmobilizaria o Partido Católico que existia na Alemanha. Até os anos 30 existia um partido católico importante e que tinha peso, que tinha quadro de massa. Pacelli e a Igreja Católica, na verdade, destruíram o Partido Católico, digamos, como acordo de Hitler, para Hitler lhe passar as escolas na Baviera. Então, veja, tudo isso está documentado no livro, documento e tal. Então, significa dizer, houve esse tipo de apoio. Agora, eu acho que aí sim seria desonesto e injusto dizer que essa posição de Eugênio Pacelli, essa posição do Papa Pio XI, esses acordos que a igreja fez, tanto com o fascismo italiano como com o nazismo alemão, isso, de certa forma, determinou 100% a igreja. Isso não é verdade. Então, você vai ter intelectuais católicos, você vai ter cristãos católicos, você vai ter, inclusive, padres católicos, que vão perceber a ameaça do fascismo sobre a igreja, do nazismo sobre a igreja. A ameaça do fascismo sobre os cristãos, do nazismo sobre os cristãos. E mais ainda, eles começaram a perceber que tanto o nazismo como o fascismo abrigavam ideologias racistas muito perigosas. Abrigavam esse ódio aos judeus, abrigavam esse ódio à vida pública, abrigavam essa coisa de estar dedurando o judeu, abrigavam essa coisa contra os judeus. Então significa dizer, muitos cristãos e muitos católicos perceberam que o antissemitismo ele já estava dado ali na Europa já na segunda metade dos anos 20, abertamente. Era abertamente, né? Já não se fazia mais nada contra. Não é? Essa coisa de estar preparando o terreno para falar mal de judeu, para destituir judeu, para ofender judeu, para dizer que judeu matou Jesus. Inclusive, o seguinte, as ofensas eram teológicas, políticas e econômicas. Eram teológicas no sentido de que os judeus mataram Jesus. Isso foi uma ideologia que tomou conta da Igreja Católica nos anos 20. Essa ideia de que os judeus mataram Jesus. Depois, há uma ideologia política, no sentido de que toda uma teoria da conspiração de que os judeus queriam tomar o poder. E uma teoria econômica de que o judeu ele é um avarento, e que adora banco, adora dinheiro, adora não sei o quê, e etc. Então, assim, você criou toda uma ideologia que foi uma ideologia fascista, nazista, e que muita gente da igreja desposou essa ideia. Mas muitos católicos perceberam o perigo disso, ficaram distantes disso ou se defrontaram contra isso. Católicos, em nome dessa verdade antifascista e antirracista, se posicionaram contrário. Alguns foram presos, e talvez o caso mais extremo, seja o caso do Frei Maximiliano Kolbe. O Frei Maximiliano Kolbe foi preso, foi torturado, e quando foi selecionado um trabalhador judeu para ser assassinado, pai de família, ele pediu para ir no lugar desse trabalhador, e foi assassinado pelo nazismo. Nós temos o caso, que para mim, como eu já citei aqui, o caso de Bonhoeffer e tal. Então, assim, aí você pode falar mais um pouco do campo protestante. Eu sei que no campo católico houve, sem dúvida nenhuma, um auxílio oficial, não eu digo com muita tranquilidade, porque isso está documentado, fartamente documentado em livros que li, não é? E conferi os documentos. Isso está em filmes, está em romance, isso está em vários lugares. Não é? Agora, de fato, você teve pessoas que mesmo dentro da instituição católica, prelados, que protegeram judeus. Vou dar um exemplo aqui, para terminar essa minha primeira fala, que é o caso extraordinário, que ele foi padre, depois foi bispo, depois foi cardeal, mas ele foi bispo na Bulgária. Era um bispo chamado Giovanni Roncalli. Um bispo simples, de origem camponesa. Esse bispo ele foi para a região da Bulgária.
A Bulgária fica no leste europeu. Quando Hitler, ali depois de 1939, começa a avançar a Europa adentro, ele tinha um grande projeto, que era invadir a União Soviética e invadir o leste europeu, porque ele queria anexar boa parte do leste europeu à Alemanha. Isso era o projeto, não é, hitlerista. E nós sabemos, Hitler sabia, todos sabiam, que o leste europeu era uma região de muitos judeus. Bulgária, Alemanha, aquilo que depois seria a Alemanha Oriental, Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, etc. Aquela região do leste europeu, que a gente chama de leste europeu, era uma região muito marcada por judeus e ciganos também. Hitler tinha um projeto de massacrar judeus. Já estava dado que a ideia era eliminar boa parte dos judeus imediatamente quando ele ocupava uma cidade. Era uma estratégia política, não é, da SS nazista, invadiu a cidade, matava logo uma parte dos judeus, né? E outras confinadas em campo de concentração. E ele ia fazer isso na Bulgária, todo mundo já sabia disso. E tinha esse bispo, que chamava-se Giovanni Roncalli, ele era bispo lá na Bulgária. Isso está comprovado em documento. Ele escondeu um grupo imenso de crianças judias. Porque as crianças eram as primeiras que eles eliminavam, né, em câmaras de gás. Ele escondeu crianças judias, ele escondeu idosos judeus na casa paroquial, na casa de cristãos. Ele ajudou judeus a saírem da Bulgária para se esconder, para se exilar. Esse Giovanni Roncalli, em 1959, ele será o Papa João XXIII. João XXIII. Para você ter uma ideia, e aí eu termino com essa história que me emociona muito. Em Jerusalém, há um museu do Holocausto. É o primeiro grande e o maior museu do Holocausto, que é onde está toda a memória dos judeus que sofreram perseguição antissemita em qualquer lugar do mundo, em particular na Europa. É um museu imenso, né? Nesse museu, ele tem um livro chamado O Livro dos Justos. É um livro em que você tem o nome de qualquer pessoa que protegeu um judeu em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se Alexandre de Jesus morava em Aracaju nos anos 40 e ajudou um judeu, o nome de Alexandre de Jesus irá para o Livro dos Justos. E uma vez por ano, eles oram, eles rezam sobre esse livro, os judeus, né, para abençoar essas pessoas que protegeram os judeus. Para você ter uma ideia, um dos nomes que está lá é Giovanni Roncalli. Lá tem nome de ateu, lá tem nome de comunista, lá tem nome de liberal, lá tem nome não sei o quê, e tem Giovanni Roncalli. Giovanni Roncalli, que depois será o Papa João XXIII. Quando João XXIII assume o papado, a grande liderança judaica de Israel manda uma carta de felicitação, que é a primeira vez que isso tem acontecido na história da relação judeu-católica. Ele manda uma carta de felicitação, lembrando que, quando o senhor era bispo Giovanni Roncalli, o senhor protegeu o nosso. O senhor é injusto. Ele mandou uma carta para o João XXIII. Então, veja, eu acho que a história ela deve ser vista como ela foi e a partir do documento. Então, eu não posso dizer só que a igreja se aliou a nazista e a fascista. Ela também combateu. Também tiveram pessoas justas, religiosas e leigos. Agora, eu também não posso dizer que ela não se aliou. Então, é uma situação, né? É uma realidade de ser honesto com a história. E ser honesto com a história, de certa forma, é tomar essa posição, né? Então, nesse sentido, a leitura inicial que eu faço, né, dessa relação entre cristianismo e fascismo é essa. Tiveram cristãos fascistas, tiveram prelados fascistas, tiveram pessoas da hierarquia fascistas e tiveram cristãos e prelados que foram antifascistas. Para a gente, inclusive, entender até os dias atuais. Porque tem gente que não entende por que ainda tem tantos cristãos fascistas nas igrejas católicas dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa. Porque isso faz parte da história. Então, nesse sentido, é um primeiro posicionamento histórico que, digamos assim, que eu me situo nesse tema e espero que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. Inicialmente é isso, meu amigo.
Aí fique à vontade agora para expor a sua posição. Você falando, eu lembrei que no tocante a essa questão do antissemitismo, né, que é bom lembrar que o antissemitismo ele não nasce especificamente ali com o movimento nazi-fascista, que de uma certa forma há uma responsabilidade muito grande dos cristãos, já em épocas anteriores, no sentido de fortalecer esse antissemitismo. A gente, por exemplo, acaba esquecendo como em Portugal e Espanha, judeus foram obrigados por lei a se converterem ao catolicismo, por exemplo. Foram os chamados cristãos novos. Eram obrigados a abandonar a sua fé e a ter que se converter forçadamente à fé cristã católica. E como também perseguidos pela Inquisição Espanhola, né? E isso começa já desde os primórdios, vamos dizer assim, do cristianismo, quando se começa a se fortalecer o discurso de que, como os judeus crucificaram Cristo e também não o reconhecerem enquanto o Messias, enquanto o seu Messias, eles estariam debaixo de uma certa maldição, que é um tipo de discurso que, vez ou outra, é trazido à tona, até nos dias de hoje. Esta semana, alguém me mandou um vídeo de uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, né? Uma igreja que propaga um tipo de discurso contra o Estado, que manda pinchar muros com dizeres do tipo Bíblia sim, Constituição não, a minha Constituição é a Bíblia, algo do gênero, morrer por Cristo e não pela pátria, né? Há discursos desse gênero. E na oração do pastor, ele evocava uma maldição sobre o povo judeu, por, segundo ele, novamente cuspir na face de Cristo. Né? No entendimento dele, por não aderir à fé cristã. E no entendimento dele, não aderir à fé cristã era cuspir na face de Cristo. Então, esse tipo de sentimento, né, se tornou quase que geral na Europa como um todo e, num certo sentido, difundido por cristãos. E o Hitler e Mussolini se aproveitaram, né, dessa aversão, dessa difamação que era feita em relação aos judeus, pelo fato de que nessa diáspora judaica, em que os judeus se espalharam por diversas nações na Europa, eram indivíduos que preservavam um forte traço étnico. Né? Eles estavam entre os daquela nação que chegavam, mas preservavam as suas tradições, os seus costumes, a sua própria religião, que era algo que lhe dava identidade, e isso ia gerando, né, um forte sentimento de preconceito com relação aos judeus. Também, enquanto comerciantes, muitas vezes, quando as nações entravam em guerras, os judeus não se reconheciam, embora que não havia nessa noção de esse nacionalismo que só vai se fortalecer no período moderno. Mas o fato também deles não se envolverem constantemente em guerras e acabaram, de uma certa forma, enriquecendo as custas de não estarem se envolvendo em conflitos o tempo todo. Né? E os locais começavam a nutrir um certo ressentimento para com eles de um modo geral. Mas esses discursos antissemíticos, mesmo, às vezes você encontra isso registrado em alguns filmes, por exemplo, nesse período entre guerras, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de um forte discurso antissemítico entre protestantes americanos também, né, que usava essas mesmas piadas, né, de retratar os judeus como avarentos, de usar a expressão judeus mataram Cristo e coisas do tipo. Então, quer dizer, nisso daí eu digo, nisso daí nós, enquanto cristãos, historicamente, contribuímos, né, para fortalecer esse tipo de sentimento. Agora, voltando à questão específica do nazismo alemão,
Você citou o Dietrich Bonhoeffer, né? Sim, sim. Na Alemanha, na década de 30, 1933 especificamente, que é quando, de uma certa forma, o Hitler vai ascender ao poder, no mesmo período, se organizou na Alemanha uma igreja chamada Igreja Evangélica Alemã, ou Igreja Evangélica Unida. Essa igreja ela se constitui como uma espécie de igreja de Estado que apoiava o movimento do Partido Nacional Socialista ou o Partido Nazista. Isso começou como um movimento organizado por um grupo chamado Cristãos Alemães, que pregavam basicamente uma unidade entre as igrejas protestantes alemãs. Então, as discussões começaram antes, mas esse grupo acabou se constituindo cada vez mais em termos de manter uma aliança com os nazistas, e eles conseguem, em abril de 1933, organizar esta igreja como sendo uma federação de igrejas protestantes na Alemanha, em que essa igreja entra numa aliança com o Estado nazista. E dentre a teologia que eles vão elaborar, né, vão tentar desconstruir, por exemplo, que Jesus fosse judeu, né, colaborando com certas questões que ocorriam com certos discursos nazistas. Jesus fosse judeu, rejeitavam a teologia paulina, chamando Paulo de o rabino. Então, não se deveria abraçar a teologia de Paulo, porque ele era judeu, portanto, era um rabino, e abandonar todo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era um livro que só interessava ao povo judeu. Em reação, né, aí entra o outro lado. Em reação a esse tipo de igreja que se constituiu, outras igrejas que não estavam de acordo com aquilo que estava acontecendo, perceberam os problemas, e principalmente depois de um apelo do pastor luterano e teólogo bastante conhecido e bastante preeminente na época, que era o Dietrich Bonhoeffer, ele, numa transmissão radiofônica para a nação toda, denunciou, né, os perigos desse tipo de aliança e convocou as lideranças a se reunir numa espécie de sínodo para discutir a situação da igreja protestante alemã. Isso acabou resultando depois na formação do que foi chamado de igreja confessante. A igreja confessante foi uma igreja que, em reação a essa igreja nazista, se posicionou em termos de dizer assim, a nossa identidade enquanto protestantes tem a ver com abraçar os principais pontos da tradição patrística da própria igreja cristã, daquilo que foi escrito pelos próprios padres da igreja cristã, tradição patrística, o que está esboçado nas confissões de fé protestante, e o que fugir disso, nós entendemos que não tem nada a ver nem com cristianismo nem com protestantismo. E como consequência disso, foi elaborada uma declaração teológica chamada Declaração de Barmen. A Declaração de Barmen é um dos principais documentos modernos, do protestantismo moderno, em reação a esse movimento nazista. Porque ela retoma, né, os principais pontos nesse momento da fé protestante que estava sendo cooptado pelo nazismo, né, e participam desse processo importantes teólogos, né, nomes importantes da chamada teologia do século XX. O Dietrich Bonhoeffer é o teólogo suíço, que na ocasião estava na Alemanha, que é o Karl Barth. Embora no caso de assinar a declaração, o Rudolf Bultmann acaba se recusando, mas embora um tanto mais receoso, mas tem uma certa oposição ao movimento nazista. Paul Tillich é um outro nome também que se destaca nesse período, dentre outros nomes importantes, né, que reagem àquilo que está acontecendo com a igreja na
na Alemanha. Agora, vejam só, você estava falando no início, eu disse, acho que é importante às vezes também ressaltar que se a gente for pensar em como cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, tanto individualmente ou representando as suas igrejas institucionalmente, como eles reagiram a esses acontecimentos, nós vamos encontrar quem, de uma certa forma, reagiu apoiando, se aliando ou até se omitindo para tentar sobreviver ou tentar se proteger, como vamos encontrar também tanto igrejas como indivíduos que se posicionaram resistindo e confrontando e até mesmo pagando com a própria vida. O Dietrich Bonhoeffer é exemplo disso. O Bonhoeffer fez parte de um grupo, esses outros teólogos foram expulsos da Alemanha, o Tillich precisou se refugiar nos Estados Unidos, Karl Barth voltou para a Suíça. Antes eles tinham sido proibidos de lecionar, de escrever, de publicar qualquer coisa na Alemanha. Bonhoeffer, Paul Tillich, Karl Barth. E o Bonhoeffer, desse grupo, foi o único que permanece na Alemanha, liderando uma certa resistência, e a sua resistência acaba se manifestando até mesmo numa resistência armada. Ele faz parte de um grupo que organiza uma tentativa de assassinar Hitler, e como essa tentativa fracassou, ele acaba preso e é enforcado quase que no final da guerra, em 1945. Ele acaba pagando com a própria vida. Um dos lemas desse grupo era dizer: só há uma coisa que os nazistas podem fazer contra nós, é tirar a nossa vida. O Bonhoeffer, o Tillich e outros sustentavam muito esse lema. Só há uma coisa que os nazistas podem fazer contra nós, é tirar a nossa vida. E no caso do Dietrich Bonhoeffer, isso aconteceu de fato. Os nazistas tiraram a sua vida. Ele acabou exterminado. Foi preso, depois enviado a campo de concentração, e um pouco antes do final da guerra foi enforcado. É um desses grupos que acabou, um teólogo brilhante, deixou algumas coisas escritas, e a sua carreira acadêmica e a sua vida, vamos dizer assim, interrompida com 39 anos, ainda muito pouco conhecido no Brasil. É um desses grupos que os textos começaram a chegar no Brasil há bem pouco tempo, algumas obras começaram a ser publicadas. Há pouco tempo publicaram a tese dele de teologia, que tem como título Communio Sanctorum, a comunhão dos santos, que foi publicada há bem coisa de 2 anos, eu acho, em língua portuguesa. E outras obras importantes, acho que você conhece aquele Submissão e Resistência, que é uma coletânea. Pela Sinodal, tudo foi publicado pela Sinodal, não é isso? Pela Sinodal. Há um grupo de estudos na EST, na Escola Superior de Teologia, que é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, onde está instalado também a editora Sinodal, que começaram a resgatar os escritos de Bonhoeffer em língua portuguesa, traduzir, vamos dizer assim, para a língua portuguesa, e promover alguns eventos e criar um grupo de estudos para tentar tornar o seu pensamento mais conhecido no Brasil. Bastante conhecido o Karl Barth, o Tillich, o Karl Barth tem muita coisa em língua portuguesa, o Tillich também, o Bonhoeffer desse grupo é o que começa a chegar com um certo atraso em língua portuguesa. Mas é como disse, aí você encontra ambos os tipos de posturas, de gente que se aliou, ou, num certo sentido, se omitiu. Nesse caso, às vezes, esse sentimento anticomunista, no caso da Igreja Católica do período, empurrou muitas vezes a esse tipo de aproximação, tanto com Mussolini quanto com Hitler na Alemanha. Esse tipo de postura. Na Alemanha, Hitler, ele tomou a imagem de Lutero, embora Hitler fosse católico, Hitler, o Goebbels,
católicos que, na verdade, estavam afastados da igreja há um certo tempo. Que alguns usam esse argumento para responsabilizar a Igreja Católica, né? Mas as atitudes de Hitler, embora se declarasse católico, ele não representa os católicos como um todo. É bom deixar claro também isso. Mas, por exemplo, Hitler, ele cooptou a imagem de Lutero por causa de alguns posicionamentos nos escritos de Lutero, que são posicionamentos antissemíticos. Embora o antissemitismo de Lutero ainda não é um antissemitismo de raça, como esse que vai se fortalecer no período nazista, é esse antissemitismo que era comum entre cristãos em geral na Europa. E isso aparece nos escritos de Lutero. E ele toma, e também pelo fato de Lutero ser o personagem na Alemanha, que quando traduziu a Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, para a língua alemã, passou a ser reconhecido como uma figura que deu ao povo alemão uma língua. Né? A tradução da Bíblia de Lutero deu um registro escrito, vamos dizer assim, importante para a língua alemã. E todo o discurso nacionalista na Alemanha, né, para esse sentimento nacionalista que é muito forte no nazismo, tanto no nazismo quanto no fascismo, os nazistas se apropriaram desse sentimento nacionalista que estava muito em torno da figura de Lutero e passaram a fazer propagandas, né, para ganhar simpatia dos protestantes alemães, usando a figura de Lutero. É uma das coisas que também aconteceram na Alemanha nazista. Mas como se diz, é fácil a gente assumir posições no tocante a certos movimentos históricos depois que muitos anos passaram, né? E depois que esses acontecimentos já passaram, já foram submetidos a uma condenação pelo tribunal da história. E nós não paramos para pensar que se nós mesmos hoje estivéssemos vivendo naquela mesma época, envolvidos nos mesmos processos, nos mesmos condicionamentos históricos, nós não teríamos também sucumbido ao mesmo tipo de sedução, né? O Dietrich Bonhoeffer, nessa transmissão radiofônica que ele fez, né, porque nessa igreja que foi criada, era muito usada a figura de Hitler como uma figura messiânica. Hitler era apresentado como se fosse uma espécie de salvador da Alemanha, né, chegando a ser trabalhado de uma forma a ser confundido com o próprio Jesus Cristo. Nas propagandas do Goebbels, muitas vezes ele se dirigia ao Hitler, e isso tudo muito bem pensado, muito bem articulado, em tom de oração, né, como se fosse uma invocação em tom de oração. Quer dizer, foi criado um verdadeiro culto a uma personalidade, né? Resgatando essa coisa do mito do herói, também, que é outro elemento também muito forte entre os fascistas, essa figura do herói. E o Bonhoeffer, ele diz assim, que ele faz um trocadilho com a palavra Führer e uma palavra alemã para sedutor, que tem a mesma raiz da palavra Führer. Tome cuidado, algo do tipo, olha, tome cuidado, nós não temos nenhum... o Führer, na verdade, é um sedutor. Ou seja, um enganador, né, um falso messias. Então, essas vozes, né, discordantes existiram, mas assim também como importantes intelectuais da época. Recentemente está para ser publicada algumas cartas do Heidegger, né, do Martin Heidegger. Para o irmão dele. Para o irmão dele. Ele escreveu para o irmão. Então, um gigante intelectual como Heidegger, por exemplo, sucumbiu àquilo ali. E outros intelectuais importantes não conseguiram, ou se deixaram levar por todo aquele movimento que estava acontecendo. O mesmo aconteceu com religiosos, né, de um modo geral. Enquanto outros resistiram, foram expulsos, tiveram que ser exilados em outros países, ou para os Estados Unidos, ou para a França, ou para a Inglaterra. Eu estava aqui com um livrinho do Hans Jonas, né, o conceito de Deus, o conceito de Deus depois de Auschwitz.
que é um teólogo, um filósofo, na verdade, judeu, que sai da Alemanha e se alista no exército inglês para lutar contra os nazistas. Né? Isso antes dele ir para Israel e depois acabar indo para os Estados Unidos. Né? Uma dessas vozes de resistência do período. Mas é isso, né? É isso. Se as pessoas estão tentando fundamentar, vamos dizer, a fé, tentando ocultar, vamos dizer assim, as falhas, os erros praticados por suas igrejas ou pelas lideranças das suas igrejas no passado, quando a gente começa a vasculhar a história e a documentação, nós vamos encontrar bons e maus exemplos. Né? Bons e maus exemplos. Erros e acertos. Assim como nós temos que ter os mesmos cuidados no presente. Quando certas coisas começam a se desenvolver, né, no nosso cotidiano, e que muitas vezes são mais difíceis de serem discernidas, porque nós estamos inseridos no processo, assim como as pessoas no passado também estavam. Né? São coisas, por exemplo, que aconteceram no Brasil durante o período da ditadura militar, em que você tinha exemplos. Eu ouvi uma história de um pastor batista que era capelão do exército, que torturava o pessoal durante a manhã e no período noturno convocava os presos que foram torturados, dentre eles os protestantes estavam ali presos e torturados, para realizar cultos de Bíblia na mão, fazendo devocionais com os mesmos que ele torturou durante o dia. E isso aqui durante o regime militar brasileiro. Aí nós estamos vivendo um momento agora, por exemplo, que a gente tem um discurso negacionista, de que não houve ditadura, até para tentar justificar o apoio, né? O apoio de diversas lideranças e de diversas igrejas ao regime militar brasileiro, por exemplo, né? Como também tivemos resistência, reações, oposições. Ou seja, nesses diversos períodos, né, esses diversos acontecimentos importantes da história mundial, nós vamos ter aqueles que, de uma certa forma, sucumbiram, fraquejaram, mas aqueles também que resistiram, e muitas vezes resistiram até a morte. Como é o exemplo do Dietrich Bonhoeffer e dentre outros anônimos, né? Dentre outros tantos anônimos, que muitas vezes não têm chegado, às vezes, ao nosso conhecimento. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu diria que preparamos bem uma reflexão para os dias atuais. Para os dias atuais, porque eu não sei quanto tempo temos ainda aí, Alexandre. Olha, eu acho que é coisa de uns 2 minutos, Romero. Pronto, então a gente pode agora fechar, volta mais uns 20 minutos depois para a gente fazer um encerramento e discutir a atualidade. Um pouco, eu acho que é importantíssimo a gente não ficar só no passado, né? Você começou já falando da ditadura e a gente falar um pouco hoje, como é estranho, tudo bem, dizer isso, mas a gente tem que dizer que sociologicamente é factual. Você tem cristãos fascistas, você tem católicos fascistas, você tem protestantes fascistas, você tem espírita fascista. Não é? Recentemente eu li um artigo eu acho que o rapaz acha, eu não tenho certeza, ele é kardecista, ele criticando a posição de Divaldo Franco, que é uma grande liderança espírita, em ter apoiado abertamente Bolsonaro, e a ponto de dizer que Sérgio Moro era a encarnação de Emanuel e etc. Então, assim, isso está acontecendo, não é só no catolicismo, não é só no protestantismo, isso está acontecendo no espiritismo, isso está acontecendo no judaísmo, não é? Porque os judeus que apoiaram Bolsonaro, eles viram pessoas fazer discurso nazista no governo Bolsonaro. E muitos judeus tiveram que escrever no Bolsonaro. O pessoal da Hebraica do Rio de Janeiro escreveu uma nota depois que aquele ministro da Cultura, o tal do Roberto Alvim, fez aquele discurso abertamente nazista, inspirado em Goebbels e citando Goebbels. Não é? Então, para você ter uma ideia,
essas ideias elas não sumiram facilmente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e nem com a morte de Hitler e Mussolini. Então a gente poderia fazer agora, quando voltarmos da live, retomarmos uma reflexão um pouco para ver como estão essas ideias nazifascistas no cristianismo de hoje e quem reage a elas. Acho que a gente poderia fazer uns 20 minutos, meia hora no máximo. Abriu a contagem aqui para encerrar. Vai encerrar, tá faltando 6 segundos.